Olá pessoal, bem-vindos de volta, IM Geotech Podcast, terceira temporada, episódio 4. Agradecer imenso pela vossa audiência, como sempre, não é? Por nos estarem a seguir nos nossos canais principais, YouTube e LinkedIn. Já sabem como é que é, se quiserem contato direto connosco, imonitgeotech@gmail.com. Agradecer o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, nos apoia desde a primeira temporada, e agradecer aos nossos patrocinadores, a Técnica e Engenharia, a Delta Mais Saúde e a Delta Mais Assessoria, que nos estão acompanhando aqui na nossa terceira temporada. Mas se nos quiserem acompanhar como patrocinadores, a gente está aberto para conversar sem qualquer problema, sempre uma ajuda aqui para a causa. Como vocês sabem, o sorteio já terminou, nós já lançámos o vídeo aí de quem venceu o sorteio, portanto estamos no quarto episódio, como eu tinha falado no terceiro episódio. O livro já foi sorteado e o feliz vencedor já foi anunciado, tá bom? E hoje, quem nós temos aqui hoje, temos uma presença muito ilustre aqui, e o papo aí vai render. Portanto, hoje connosco, nós temos connosco André Adeo. E quem é André Adeo? É somente nada mais que o diretor comercial na Campbell Científica do Brasil, por mais de 30 anos, não é? Engenheiro agrónomo, formado pela Unital, Universidade de Taubaté, em 1987, ano muito bonito do meu nascimento. Brincadeiras à parte, André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu já jogo a bola para você, assim, nos fala um pouco de como começou esta aventura, isto que você está associado à instrumentação há tantos anos, a sua formação. Você é engenheiro agrónomo, não é? Acho que é o primeiro engenheiro agrónomo que nós temos aqui no podcast, mas nos fala um pouco aí da sua trajetória, como é que tudo começou, para as pessoas entenderem. Muito bem, muito bom dia a todos. Obrigado, André, pelo convite de estar aqui, poder falar um pouco sobre a Campbell Scientific, que é uma empresa internacional que tem escritório no Brasil. Eu, como o André falou, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em 87 na Unital, e logo no primeiro ano, assim, eu fui trabalhar em projetos. Eu fui trabalhar numa empresa de consultoria que fazia projetos de irrigação no Vale do São Francisco, ali na região do semiárido. E ali eu tive contato com tecnologias israelenses de irrigação, o que me levou a passar 6 meses no ano seguinte, 88, em Israel. Fui para lá para estudar e para ver hidráulica. Então toda a parte de dimensionamento de sistemas de irrigação, a parte de aspersores e gotejadores de baixa pressão, etc. e tal, para aplicações aqui no Brasil. Só que quando eu cheguei lá em Israel, eu tive contato pela primeira vez com CLPs. E me interessei mais pela parte de automação do que pela parte de hidráulica. E os meus 6 meses que eu passei lá, passei trabalhando das 5 da manhã ao meio-dia, eu trabalhava no campo com automação de sistemas de irrigação, e na parte da tarde eu estudava e visitava fábricas relacionadas a sistemas de controle
de irrigação, de fertirrigação, de sistemas de filtragem, etc. E no fim acabei retornando para o Brasil com experiência em programação de CLPs para fins de automação de sistemas de irrigação. Para quem não sabe, o que são CLPs? Para quem não, CLPs são controladores programáveis, né, onde se escrevem linhas de programação. Naquele caso específico que eu estudei, era para acionamento de bombas, acionamento de válvulas, enfim, acionamento de sistemas de filtragem, ou mesmo dosadores de fertilizante que eram utilizados na chamada fertigação. Né? Só que depois eu aproveitei esse viés nessa experiência na área de programação e fui contratado por uma empresa onde eu trabalhei 3 anos. Fui contratado por uma empresa para iniciar negócio na área de automação rural, especificamente. Fiquei nessa empresa 3 anos. Início dos anos 90, isso aqui, então? Isso foi em 89. 89, tá. Então eu fiquei de 89 a 93. Nessa empresa, no final de 89 ao final de 93. Então foram 3 ou 4 anos que eu fiquei nessa empresa daí. Em 94, eu já tinha introduzido nessa empresa estações meteorológicas automáticas, né? E até eu lembro que na época era um problema, porque toda a geração de computadores do Brasil era baseada em 8-bit e os equipamentos que a gente trazia dos Estados Unidos já era baseado em 16-bit. Então era um problema conseguir compatibilizar as coisas, fora que tinha reserva de mercado também. Então a importação de um item eletrônico, uma estação meteorológica automática, era considerado um produto como se fosse um computador. Então precisava de uma autorização especial da Secretaria Especial de Informática para poder importar o equipamento para o Brasil. Era uma coisa que demorava muito tempo. Demorava uns 6 meses para conseguir trazer um equipamento desse no Brasil na época. Mas fizemos isso também, etc. Daí, em 91, teve a abertura do mercado para tecnologias estrangeiras, etc. Então a importação passou a ser mais fácil a partir daí. E em 94 eu procurei a Campbell e foi quando eu comecei a trabalhar com a Campbell como representante comercial. Então eu tinha uma empresa que se chamava GHF Ambiental, éramos eu e mais um sócio, né? Era uma empresa que na verdade éramos nós e praticamente uma pasta, não tínhamos uma estrutura física. Mas começamos a vender rapidamente, começamos a vender estações meteorológicas aqui no Brasil. Não é? Eu lembro até hoje que a primeira venda, inclusive, foi para a área florestal, uma empresa chamada Aracruz, que ficava no estado do Espírito Santo, e que se tornou depois um grande cliente. E a partir dessa primeira venda, a coisa começou a se espalhar e começamos a vender muito equipamento Campbell aqui no Brasil, ao ponto de, em 1999, a Campbell, nós já precisávamos de melhorar a nossa estrutura de pós-venda, nós já tínhamos que prestar serviços de manutenção, de calibração, etc. Então, em 1999, a Campbell, vendo o crescimento do mercado, mercado brasileiro. O mercado brasileiro, nós partimos do zero. Em 94 não tinha Campbell no Brasil. Isso que eu estou vendo, 94, 99, em 5 anos você passou do zero a ter... Eu passei do zero a ter a Campbell sugerindo a aquisição de 55% das cotas da GHF Ambiental. Caramba. 55%. Então ela se tornou uma sócia nossa aqui no Brasil, com capital majoritário, com 55% dessas cotas, e com o objetivo de investir em pós-venda. Foi quando nós montamos um laboratório de reparos e manutenção de equipamentos, investimos num time de assistência técnica para fins de instalação, para fins de treinamento, de programação, esse tipo de coisa. Investimos em estoque, enfim. Foi um plano de crescimento. Foi um plano de crescimento, com a presença da matriz americana, e isso daí nos deu bastante fôlego e estamos aí até hoje. Né? Eu passei por várias posições na empresa. No começo eu era
Eu fazia tudo, eu fazia a venda, fazia o suporte técnico, fazia a manutenção, escrevia programas e tudo mais. E passei eu tive uma fase também que eu fui o Managing Director da empresa, né? E hoje, por questões estratégicas e até para aproveitar melhor o meu tempo, eu ocupo a posição de diretor comercial e toda a parte operacional que está ligado a compras, agendamentos de serviços, etc. e tal. Nós contratamos uma pessoa, o Carlos, que hoje ele é o diretor operacional do CEO. O CEO, hoje ele é o CEO da Câmara do Brasil, e isso realmente me abriu bastante espaço para desenvolver mercado. E foi aí que eu comecei, inclusive, a ter mais contato com o próprio André no segmento de geotecnia e outros players dessa área de geotecnia, que é uma área que também nós estamos começando a desenvolver um pouco mais forte aqui no Brasil. Já vamos chegar aí. Para quem não sabe, né, aqui é uma feliz curiosidade, os nossos percursos, meu e do André. Eu sou André, ele é André, não é André, atenção, ele é do André. Tem aqui uma feliz coincidência que eu brinco sempre, não é? Que é a Campbell, eu não sabia que a Campbell tinha escritório no Brasil, não é? Há muitos anos, já estou quase há 3 anos no Brasil, e aí eu fui descobrir, quando a primeira vez que eu fui fazer uma pesquisa, eu trabalhava numa outra empresa, e eu fui descobrir que a Campbell no Brasil era ali na Pinagés, não é? Era na Rua Pinagés. Na Pinagés. Que calha de ser do lado da minha igreja. Frequenta aquela igreja. Sim. Ali do lado, e que era na mesma rua da empresa que eu trabalhava. Aí quando uma vez eu fui pesquisar, nós estávamos a pesquisar alguns datalogas na época, abri para o meu colega do lado e ele assim, cara, a Campbell é aqui no fundo da rua. E outra coincidência, anos depois, agora a Campbell mudou de instalações e agora fica a 2 quadras de onde eu moro, aqui em São Paulo. Portanto, as coincidências sempre atrás, e também essas conversas que nós temos tido acerca do trabalho que a Campbell tem desenvolvido também na geotecnia, porque muitas vezes as pessoas associam a Campbell aos dataloggers da Campbell Científico, associados aos processos de monitoramento que nós temos nas barragens, na estrutura e tudo mais, mas a Campbell tem muito mais do que isso, que o André vai nos mostrar aqui, que vai ser muito legal. Mas uma coisa que me chamou aqui, esse primeiro contacto que você teve com a Campbell em 94, era porque você já tinha essa experiência de programação e a trabalhar com datalogs, com essa tecnologia. Você chegou até eles entraram em contato. Como é que foi esse primeiro contato? Então, quando eu trabalho na empresa anterior, onde eu trabalhei, eu trouxe para a linha de produtos uma estação meteorológica da marca Omnidata. Né? Na verdade, meu irmão morava na época na Itália, estava tendo a Feira Agrícola de Verona, pedi para o meu irmão ir visitar a feira, passar em todos os estandes, pegar todos os catálogos e mandar tudo para mim num pacote aqui internacional. Dentro desse pacote tinha essas estações meteorológicas automáticas, que me interessou bastante, porque eu estava chegando à conclusão que não adiantava eu controlar um sistema de irrigação se eu não soubesse o que tinha que ser controlado, controlado. Né? Então, a estação meteorológica, ela, além dos dados básicos de meteorologia, como vento, chuva, pressão barométrica, temperatura, umidade relativa e outros parâmetros, esses dados eles podem ser processados para calcular, por exemplo, evapotranspiração. E a partir daí, então, programar o CLP para aplicar uma determinada quantidade de água necessária naquele turno de rega. Então, eu trouxe esse equipamento do Brasil. Acontece que em 1993, essa empresa Omnidata, ela fechou. Ela encerrou as atividades. É uma empresa americana, coincidentemente localizada em Logan, onde fica a Campbell. E, coincidentemente, o CEO da Omnidata, o dono da empresa, é o irmão ele é um Campbell, na verdade. Então nós tínhamos na mesma cidade 2 empresas fabricando produtos muito semelhantes e de certa forma concorrentes. É quase a história da Adidas e da Puma, não é? Exato, quase. Exato, mais ou menos isso. E eles encerraram a fabricação dos equipamentos Omnidata e justamente porque eles queriam unificar as operações.
e sugeriram e me apresentaram. Eu já conhecia a Campbell de nome, mas aí me apresentaram um contato, uma pessoa de contato na Campbell com o qual nós passamos a ter contato. Eu e meu sócio brasileiro, em 94, passamos a ter contato com essa pessoa. Inicialmente eles nos deram então a representação não exclusiva, mas em 6 meses, depois que a gente começou a vender Campbell no Brasil, negociamos para que essa representação fosse exclusiva, porque não dava para a gente promover os produtos no Brasil, né, concorrendo com outros distribuidores do mesmo produto. Claro. Né? Então então o meu contato inicial com a Campbell, ela se deu porque a empresa irmã chamada Humanidata encerrou as atividades e nos colocou em contato com a Campbell, e foi assim que eu cheguei até a Campbell. Apesar de eu já ter tido algum tipo de contato com a Campbell antes, eu já tinha conhecimento da existência deles. Eu acho que vamos pegar a apresentação que você trouxe aqui para nós, que aí a gente já vai desenvolvendo aqui e vamos falar das áreas de atuação. Ali, joga-me aí a primeira slide. Isso, joga aí. Aí a gente já aproveita a apresentação para o André nos dar aqui um panorama do que é Campbell no mundo. Para vocês terem uma ideia do que é Campbell no mundo. Vai, André. Pode. Então, a Campbell, né, a Campbell é uma empresa americana, ela fica localizada no estado de Utah. Ela foi fundada em 1974. Esse ano aqui nós comemoramos 50 anos de Campbell Scientific no mundo. Hoje nós operamos com 4 prédios. Aquela foto ali acima à esquerda é a planta, é a matriz, é a planta que fica na cidade de Logan. Logan fica a 75 milhas da cidade de Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah. Hoje são 4 prédios e nós estamos construindo o 5º prédio lá. Né, que justamente lá em Logan, justamente em função da exposição dos negócios. Eu lembro de ter visto no LinkedIn que eles tinham lançado a primeira pedra. Eu vi lá. Exatamente, exatamente. No Brasil nós começamos em 94, nós estamos há 30 anos, agora em janeiro nós vamos começar há 31 anos. E nós temos 17 escritórios espalhados ao redor do mundo. Então nós dividimos o mundo nessas 3 zonas, né? As Américas, que pega a América do Norte, a América Central e toda a América do Sul, né? A matriz, então, nós nos reportamos para a matriz em Logan, né? Então nós temos escritórios também no Canadá, no Caribe Central em São José, temos um escritório no Panamá, que é para especificamente atender ao Canal do Panamá, e temos um escritório no Brasil, aqui em São Paulo. Nós temos uma rede de distribuidores na América do Sul que são atendidos pelo escritório do Caribe Central. Então, todos os países de língua espanhola são atendidos pelo escritório de São José, de Caribe, que chama Campbell Scientific Centro-Caribe. Né? E o Brasil, ele é coberto pelo escritório de São Paulo. Né? O Brasil já é suficientemente grande para a gente pretender vender em outros países de língua espanhola. Por isso que a gente fez essa divisão dessa forma. Nós temos uma segunda fábrica na Inglaterra, em Shepshed, né? Que toma conta de todo o mercado europeu. Eu conheci recentemente um dos responsáveis lá pelo Andrew Mercer, que era, acho que é o Sales Business Development, que quando estava em Lisboa eu conheci, ele participou lá no workshop e ele estava lá da Campbell Scientific. Da Inglaterra. Da Inglaterra. Isso, Inglaterra. Então eles tomam conta do mercado europeu, da Índia e da África. Chega na Índia? Chega na Índia. Nós temos um escritório na Índia agora, que é um escritório mais novo, inclusive nem está nessa foto ainda, porque ele é bem recente, né? África do Sul cuida da África, o escritório da Índia cuida da Índia, e depois nós temos escritório na Alemanha, na França, na Espanha e a fábrica na Inglaterra. Né? E cuidamos de toda a Europa. Médio Oriente, não é? O famoso EMEA. Europe, Middle East e África. Exatamente, E, por último, o APAC, né? O APAC. Que é o APAC, Asia Pacific. Que é a Asia Pacific Region, né? Cuja sede fica na Austrália, né? Em Townsville. E dali, então, nós temos escritório em Bangkok, temos escritório
da Índia, o escritório na China e o escritório mais recente também no Japão. Né? Então nós dividimos o mundo desse jeito. Isso é o que eu costumo dizer que é o mundo visto pelos olhos da Campbell Scientific. Né? Até o momento a Campbell já vendeu cerca de 400 mil sistemas ao redor do mundo, que é um número muito grande. E aqui no Brasil nós estamos chegando agora perto da casa dos 8 mil sistemas nas mais diversas áreas. 8 mil sistemas de desde 1994. Desde 1994. Nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas. Nós atendemos a essas ISO, né, a 9001, a 14000, a 27000, que é ligada à área de segurança, e os nossos laboratórios têm a competência e seguem os pré-requisitos de teste e calibração através da ISO 17025. Então é uma empresa que produz equipamentos, é uma característica sob encomenda. Nós não trabalhamos com prateleira. Todos os equipamentos são testados individualmente e recebem um certificado de calibração individual. Nós não fazemos testes por amostragem, né? E uma grande característica nossa é justamente robustez, desempenho, qualidade. São os três grandes nortes nossos. Isso aí, os 50 anos de empresa falam por si, não é? Falam por si. eu falo isso porque tipo, os equipamentos da minha empresa são compatíveis com o Campbell desde o início, não é? Sim. E muitas vezes quando nós necessitamos daquelas soluções mais robustas, mais parrudas, como a gente costuma dizer aqui no brasileiro, a gente sempre pode dizer assim, vai de Campbell. Isso, A gente diz, vai de Campbell, porque depois tem outras soluções que tem as soluções wireless e tudo mais, mas ainda hoje em dia o wireless é bom, mas ele ainda tem as suas limitações. E para altas taxas de aquisição, o Campbell ainda continua sendo aquele que tenha a melhor resposta. Passa aí o próximo slide, por favor. Aqui, um pouquinho só para falar dos segmentos de mercado que nós atuamos, né? Nós atuamos na área de meio ambiente, que foi onde eu comecei. Eu comecei vendendo estações agrometeorológicas. Né? Então nós começamos justamente pela área de meio ambiente, até por causa da minha formação em agronomia. Né? E dentro da área de meio ambiente nós trabalhamos com a parte de meteorologia e hidrologia, a parte de micrometeorologia que está associada ao monitoramento de fluxo de gases de efeito estufa, né, notadamente CO2 e vapor d'água, e outras medidas através de sensores fabricados por terceiros. Né, então nós montamos a integração dos chamados sistemas de Eddy-Covariance. A parte de oceanografia, a parte de agricultura, aeroportos, nós temos equipamentos certificados para aeroportos regionais, chamada EMS3, que é o tipo de estação meteorológica para aeroportos regionais, e a parte de rodovias. Na área de energias renováveis, solar e eólica, então nós fornecemos equipamentos para monitorar tanto a radiação solar como o monitoramento do vento, para fins de prospecção de potencial e certificação da produção energética. A própria parte de certificação depois que a planta está implementada. E na parte de infraestrutura, que pega a parte de geotecnia propriamente dita, e a parte de estruturas civis, como pontes, viadutos, prédios, vigas, lajes, esse tipo de coisa, esse tipo de aplicação. Assim. Então essas aí são as áreas basicamente que nós cobrimos direta ou através de integradores. Então, a gente traz isso aqui para vocês terem uma ideia, porque nós, quando trabalhamos no meio da instrumentação e monitoramento geotécnico, nós temos muita ideia da Campbell, ela serve como data log, em que nós adquirimos os dados dos piezómetros e outros instrumentos, e aqui o objetivo é vocês terem uma ideia mais macro de onde a coisa chega. Sim. Tipo, vai muito além. Quando nós falamos em monitoramento, vocês vão na internet, o monitoramento geotécnico nem é o primeiro que aparece. Muitas vezes aqui no Brasil, quando eu pesquiso, tem monitoramento meteorológico. É dos que mais aparece. Portanto, é importante vocês entenderem assim, uma visão mais macro de onde podemos chegar e onde esses data loggers podem ser utilizados. Não é? Muitas vezes a gente utiliza aqui para ler um piezómetro, mas eles podem utilizar para as mais diversas formas, porque são altamente customizáveis. A Campbell tem essa grande oportunidade de vocês chegam lá e vocês podem fazer com vocês que só deve fazer até batata frita, que eu brinco lá em casa. Quase. Dá para fazer toda Não dá para fazer batata frita, mas dá para controlar a cozinha. Certamente. Vai para o próximo slide aí, por favor. Aqui é um slide só contando um pouco dos nossos clientes aqui no Brasil, enfim, e que envolvem, né, então nós temos
clientes como, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, ou o INPE, Embrapa, Vale. Nós temos com o IPEM, né, com a Eletronuclear, nós temos contratos tanto em Iperó, onde nós monitoramos o reator nuclear do IPEM, como, por exemplo, no estaleiro do submarino nuclear brasileiro, em Itajaí, também. A parte meteorológica para fins de planos de evacuação em caso de acidente nuclear é monitorado com o equipamento Campbell. Nós fomos contratados para fornecer esses equipamentos. Enfim, Samarco, Transpetro... O CEMADEM, não é? Que é muito falado. CEMADEM, sempre que tem um desastre meteorológico, o CEMADEM que monitora eventos extremos, né? Eventos hidrometeorológicos extremos, né? As estações do CEMADEM meteorológicas, grande parte tem automação vossa. Tem. Nós temos com o CEMADEM vendas diretas ou vendas através de integradores, umas 800 estações, que não é o universo todo de estações que o CEMADEM possui. O CEMADEM possui muito mais estações. Mas seja porque nós vendemos diretamente para o CEMADEM, ou seja porque nós vendemos através de integradores, equipamentos que possuem alguma tecnologia Campbell, são cerca de 800 unidades espalhadas aí pelo Brasil. Pelo Brasil inteiro. Então é muita coisa. Passa aí o próximo aí. Os datalogers aqui que toda a gente já conhece, né? Já está habituado. Em alguma vez na vossa vida, se vocês trabalham com automação, já se cruzaram com o CR300, 350, depois o André vai nos contar aqui a história do CR350. CR1000 e tudo mais. Este aqui é muito legal que o André nos falou, aqui este caso de estudo do Everest. Não é? Isso daí, a Campbell ela tem uma característica de fabricar equipamentos programáveis e não configuráveis, né? Quer dizer, equipamentos programáveis permitem que o usuário desenvolva o seu código, o seu programa de aquisição de dados e escreva linha a linha o seu programa, o que é diferente do equipamento configurável, onde o usuário vai escolher uma função a partir de uma biblioteca e vai ficar limitado àquela biblioteca. Não é? Claro. Então essa é uma característica de grande flexibilidade da Campbell em função da programabilidade do equipamento. Né? Além disso, são equipamentos extremamente robustos, duráveis e de alto desempenho. Né? Eu digo duráveis, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho clientes que usam o nosso equipamento há 25 anos, né? E não continuam comprando equipamentos porque são pesquisadores que usam equipamento em laboratório. O equipamento, quer dizer, continua funcionando, né? Continua funcionando, eles mandam fazer calibração a cada 2 anos, o equipamento continua ótimo e nós ficamos muito felizes por ele, mas nós gostaríamos que esse cliente fizesse mais negócio conosco, mas enfim. Vítimas do próprio sucesso. Mas eles são vendedores indiretos, porque eles fazem justamente depoimentos falando justamente da durabilidade. O boca a boca, não é? Exatamente, da durabilidade do equipamento, etc. e tal. Essa imagem aqui abaixo, aqui à direita, ele é um projeto da National Geographic americana de monitoramento do Monte Everest. É um projeto multidisciplinar que envolve fauna, envolve flora, envolve água, envolve a parte de geotecnia e envolve a parte de meteorologia. E nesse segmento de meteorologia, a Campbell, justamente pela flexibilidade, pela robustez e pelo desempenho do equipamento, foi a empresa escolhida para fornecer 3 estações meteorológicas que foram instaladas em 3, no campo base 2, campo base 3 e no topo, não é? Fornecer essas 3 estações meteorológicas que já estão em funcionamento há uns 4 ou 5 anos, não é? E que estão sujeitas a um ambiente adverso, hostil e extremo. Né? O equipamento continua coletando e transmitindo dados sem apresentar grandes problemas. E nós nos sentimos muito prestigiados pelo fato de termos sido contratados para fazer esse fornecimento, a Campbell americana. Então, no próximo slide, essa foto maior mostra a estação meteorológica montada à noite. Isso é uma foto que foi tirada na madrugada. Aquela linha de luzes à esquerda são os alpinistas que partem de noite mesmo. Eles partem à noite em direção ao topo para alcançar o topo do Monte Everest. E nessa imagem aqui à direita mostram aqui o local de instalação das estações meteorológicas. Notem que uma está a 6.400 metros no Camp 2, a outra está
a 7.945 metros no Camp 3 e a mais alta a 8.430 metros. Esta foi a estação meteorológica pioneira do Everest e a mais alta do mundo. Parece que agora tem uma estação mais alta que essa, porque alguém colocou alguns metros acima lá, uma estação um pouco mais alta. Mas nós temos o pioneirismo no monitoramento meteorológico do Monte Everest através desse projeto aqui, que foi um projeto muito importante para nós, em termos de visibilidade, de tecnologia e de desenvolvimentos. É muito impressionante, não é? Essa forma como vocês têm ali. Uma está a 6.464 metros, outra está a 7.900, né? E a outra está a 8.430. Caramba. Meu, a última vez que eu fui no Peru, eu estava a 2.500 metros já. A primeiro dia, assim, a respiração está um pouco. Depois eu habituei-me rapidamente, não é? E o pessoal do Peru, tranquilo. Os peruanos, assim, eles dizem: não, a gente tem aqui locais a 5.000 metros. Eu estava lá numa mineradora e eles, André, se começar a sentir dor de cabeça, fica tranquilo, respira, vai mais devagar. Eu assim, caramba, como é que vocês conseguem? Se eu estou-me queixando de 2.500, imagina aqui que tem de 7.000, carregar todo o material para montar. Ter sinal é impressionante, cara. Eu acho no site da Campbell tem uma série de vídeos que mostram desde o desenvolvimento do projeto até os testes que foram feitos simulando essas condições nas montanhas do estado de Utah. Como que seria feita a instalação em situação de neve, como é que se faz a ancoragem do tripé, como é que se evita que o gelo condense em cima dos sensores, enfim. Então tem uma série de 4 vídeos interessantes, são vídeos curtos assim, mas que mostram a parte de fase de projeto, fase de integração do sistema, fase de montagem e teste, etc. e tal, que são vídeos bastante interessantes assim. Que legal. Passa o próximo slide, por favor. Pessoas de casa aqui. Vai para frente. Isso. Isto é conhecido aqui, Esse aqui é a hidrelétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, né? A Campbell Scientific, através de um integrador italiano, forneceu esse equipamento há mais de 20 anos. Toda a barragem de Itaipu, a parte estrutural da barragem, ela é toda monitorada com equipamento Campbell, né? Que está funcionando. Até hoje. Só que é de uma geração anterior. Na verdade, ele é de 2 ou 3 gerações anteriores. E acontece que, apesar do equipamento estar funcionando, ele não sofre, a gente não consegue mais fazer atualizações desse sistema. Né? Não consegue mais fazer a atualização do sistema. E, portanto, Itaipu lançou um edital, um edital de modernização do sistema ADAS. Né? O sistema ADAS é o sistema que monitora toda essa estrutura. É composto de um total de 28 estações, com sensores estruturais, sensores geotécnicos, etc., né, que utilizam tecnologia de corda vibrante, dentre outros, e a Campbell fabrica equipamentos específicos para fazer a leitura de sensores de corda vibrante, etc. Então, essa concorrência ocorreu recentemente, e o interessante é que das 3 empresas que apareceram para submeter uma proposta nessa concorrência, as 3 empresas ofereceram, na parte de aquisição e transmissão de dados, ofereceram equipamentos Campbell. Né? Então, foi interessante que durante tantos anos essa barragem de Itaipu utilizou Campbell, não é? E vai continuar utilizando o Campbell provavelmente pelos próximos 20 anos. Né? E essas empresas assim, que apresentaram a proposta são empresas muito sérias também aqui do mercado brasileiro. Todas são empresas brasileiras, aliás, né? São empresas muito idôneas e que utilizam tecnologia de sensoriamento de ultimíssima geração. Não é? Então, esse aí é um dos casos de aplicações de equipamento Campbell na área aí de monitoramento de estruturas. Próximo. Esse daqui é a maior barragem do mundo, é a Three Gorges Dam lá na China, né? E ela utiliza essa tecnologia, que é uma tecnologia patenteada Campbell, chamada V-Spect, que eu vou depois mostrar um slidezinho se eu puder, não é? Mas é mais um exemplo de monitoramento de uma estrutura de grande porte. Vai no próximo, Wilson.
Aqui é a ponte da Brooklyn Bridge lá icônica. Em Nova York, icônica. Veja bem, essa ponte, ela é monitorada com um equipamento que a Campbell fabricou chamado CR9000. O CR9000 era um equipamento que a gente adicionava placas, né? Então nós tínhamos uma CPU e adicionávamos placas, né? Adicionávamos placas para poder atender ao monitoramento que o cliente precisava para aquela determinada aplicação. E a característica era a da velocidade de aquisição de dados, que atinge 2.000 Hz. Então nós conseguimos rodar o programa... Então, 2.000 Hz é 2.000 leituras por segundo. Por segundo, exatamente. Vamos entender. Então nós conseguimos fazer esse monitoramento chamado monitoramento de altíssima frequência, utilizando essa tecnologia chamada CR9000X, que hoje em dia ela foi substituída pelo CR6, que é um equipamento especificamente desenvolvido para a área de geotecnia. Devido a... O CR6 tinha esse background. É que foi uma... Não é, o CR6 não tem o background no CR9000, mas o CR6 ele cumpre as necessidades do mercado, não é? Ele cumpre as necessidades do mercado para a geotecnia numa solução mais compacta, economicamente falando mais acessível, não é? E junto com o CR9000 foram desenvolvidos, junto com o CR6, foram desenvolvidos multiplexadores, que então nós conseguimos atingir a mesma quantidade de sensores com o CR9000 numa situação mais compacta e econômica, né? Então é nesse sentido que o CR6 vem substituindo o CR9000. Aqui é uma outra ponte, né? Nós estamos vendo aqui a instalação de extensômetros. Vejam que nós temos um único CR6 e diversos multiplexadores V-Wire 305, né? Todos eles conectados a 72 extensômetros de corda vibrante. Fazer a rosa das 3 direções. Exatamente, exatamente. Ali nós temos todas as direções, vamos dizer assim. Nós temos as principais direções para medidas de extensometria. Né? Então aqui é para dar um pouco também, só para ilustrar um pouco assim a nossa... o portfólio, o que é que pode... o portfólio nessa área de monitoramento de geotécnico e de estruturas. Né? Quando se fala em compatibilidade de sensores, uma característica da Campbell na área de geotecnia e estruturas é não trabalhar diretamente com o cliente final. Nós visitamos o cliente final, damos instrução para o cliente final, falamos sobre a nossa tecnologia, falamos sobre as capacidades da Campbell Scientific em aplicações geotécnicas e de estruturas, mas nós trabalhamos através dos integradores. Então aqui no Brasil existem diversas empresas que trabalham diretamente com esse mesmo cliente final, não é? Então nós fornecemos tecnologia e suporte para os integradores que vão desenvolver os projetos de monitoramento de geotécnico e de infraestrutura. Né? Portanto, essa tabela de compatibilidade com sensores, na verdade nós não fabricamos nenhum desses sensores. Não é? E são todos sensores de terceiros. Cada integrador adota uma ou mais dessas tecnologias de sensoriamento. E nós nos adaptamos através dos nossos equipamentos a essas tecnologias de sensoriamento, o que mostra justamente a flexibilidade do nosso equipamento para os diversos fabricantes de tecnologias de sensoriamento. Né? O VSpec que você tinha acabado de falar. Isso, o VSpec é uma patente, da Campbell, que ela foi desenvolvida a pedido dos fabricantes de sensores de corda vibrante. Então, empresas como Geocom, RST, Rocktest e outras que fabricam sensores com tecnologia de corda vibrante precisavam de uma tecnologia que transformasse o domínio do tempo em domínio de frequência, para poder eliminar os ruídos, as sujeiras que ocorrem no domínio do tempo durante uma medida. Né? Então o próximo slide, ele mostra exatamente isso daí. Quando nós utilizávamos anteriormente o domínio do tempo, antes da tecnologia VSpec, o Datalog ele armazenava
tudo. Ele armazenava os dados de corda vibrante e todos os ruídos associados. O ruído e o sinal tudo junto. Tudo junto, exatamente. O ruído e o sinal tudo junto. Então ficava difícil de se fazer depois essa limpeza e determinar o que efetivamente era a medida que estava sendo feita. Aí, então, a tecnologia VSPEC, o que ela fez? Ela transformou o domínio do tempo em domínio de frequência. E dessa forma, a medida ela fica isolada desses ruídos e são observados apenas os picos. Esses ruídos, o que é que pode gerar esses ruídos? Por exemplo, o próprio cabo, a conexão, onde é que eles podem... O cabo, eletromagnetismo. o ambiente estático, né, as frequências, né, de 60 e 50 Hz, onde muitas vezes esses sensores são instalados, enfim... Então, tem inúmeros fatores de geração de ruídos, não é? Que não é o sinal principal, não é a medida principal. Né? Quando você tem o domínio da frequência, né, exatamente, então esses ruídos são eliminados, porque sobra só a frequência do sensor num instante da execução do programa. Então o VSPEC está, como se diz, embebido, ele está inserido dentro do datalogger. O datalogger ele faz essa limpeza por ele. E os multiplexadores também. Então, um cliente, por exemplo, ele pode estar usando um datalogger CR1000X, que não possui a tecnologia VSPEC, associado através da porta CPI a um multiplexador V-Wire 305, que tem a tecnologia VSPEC. Então, os dados do multiplexador são enviados para o CR1000X já bem filtrados pela tecnologia VSPEC, porque a tecnologia VSPEC, onde eu vou ligar o meu sensor de corda vibrante, já possui essa tecnologia embarcada. Eu lembro disso agora que você está falando disso. Eu lembro uma vez eu tinha ido no vosso escritório, estava a precisar de um suporte. Aí, como era muito próximo, eu bati na porta. Aí o Sérgio. O Sérgio me atendeu. Um abraço para o Sérgio, cara. Sou um técnico super competente, cara, muito gente boa. E aí o Sérgio, uma vez, a gente acendeu remoto ao sistema que nós estávamos suportando. Aí eu lembro que o Sérgio entrou lá e eu disse assim, tem que atualizar aqui o Loggernet. Vamos atualizar. Eu nem tinha pedido para ele. Vamos atualizar aqui. Não, essas leituras estão muito ruidosas. Me admirou o facto de ele bater o olho e ele diz assim, está muito ruidoso, tu tens que fazer isto, isto e isto e o ruído diminui. E realmente estava com muitas variações ali, tem uma média, mas estava muito ruidoso. Mas assim, aquela capacidade, a experiência de olhar, ele diz assim, isto está ruidoso, se tu fizeres assim, diminuís, fizeres este procedimento, o ruído vai diminuir bastante. E a leitura ficou assim, o gráfico esteticamente e em termos de qualidade também, ficou muito melhor. Eu lembro-me, ele bateu o olho e ele disse, não, isto está muito ruidoso. Tens que fazer assim, cara, isso aí eu nunca mais me esqueço. É um olho treinado, não é? Tipo... O Sérgio ele é um tecnólogo eletrônico. Ele está conosco há uns 18 anos, mais ou menos. Ele tem muita experiência com câmbio. Ele é um técnico eletrônico excelente. Assim, ele era professor numa escola técnica. Ele era o responsável pelo laboratório de eletrônica de uma escola técnica federal. E nós, na época, contratamos eles dessa escola técnica. E ele tem realmente muita experiência. O Sérgio é uma pessoa que bate o olho e sabe o que está acontecendo. Ele te dá o diagnóstico na hora. Super gente boa. Eu me lembro, você está a falar do VSPEC e eu me lembro disso. Vai para o próximo. Acho que passa o próximo aí, o que a gente tem aqui? Esse aqui também é legal de falar. Para a área de geotecnia também é uma coisa que muito poucas pessoas conhecem isso daí. E isso daí é um equipamento portátil chamado VW Analyzer, ou VW Analyzer em inglês, né? Ele é um equipamento que é utilizado para testes de sensores de corda vibrante, sem a necessidade de precisar desinstalar o sensor. Então vocês imaginam uma estrutura, ou uma estrutura geotécnica, ou uma estrutura civil, que já tem todos os sensores instalados e existem dúvidas quanto às medidas. Esse equipamento daqui, ele sem precisar desligar ou desconectar o sensor do sistema de aquisição de dados, não é?
ele tem umas pinças que a gente... você tem um jacarezinho que você vai lá? Tem um jacarezinho, então a gente tem uma pinça, a gente liga esse jacarezinho. O jacarezinho, ele já é fornecido com as cores que são o padrão internacional de fabricação dos sensores de corda vibrante. São 2 padrões que existem. Então nós fornecemos esse equipamento com 2 cabos conectores com o jacaré na extremidade, né? E é só seguir o código de cor. O que esse equipamento faz? Ele testa o sensor em campo, sem a necessidade de desinstalar, e ele gera relatórios de teste e medição. Te dá um relatório, ele cria um arquivo PDF, que pode ser depois armazenado e descarregado e transmitido para quem estiver fazendo supervisão, a supervisão, exatamente. Esse equipamento ele é interessante no sentido em que ele possibilita isolar problemas de medição. A despistagem. Né? Se o problema está na transmissão do dado, se o problema está na coleta do dado, ou se o problema está no sensor. Ele te possibilita fazer esse isolamento do problema. E te gera um relatório parecido com aquele relatório que está sendo colocado ali ao lado, onde é colocado o nome do sensor, o modelo do sensor, o tipo de sensor, as constantes de calibração do sensor, então ele faz a medida. E te gera aquele relatório. E esse equipamento ele é calibrado e é rastreável pelo sistema NIST americano. Né? VSpec também ali, né? O VSpec ele tem o VSpec nele também. VSpec também. Exatamente. Muito legal, cara. Nós agora nós estamos divulgando esse equipamento junto às empresas da área de mineração, que possuem uma grande quantidade de sensores de corda vibrante e que eles precisam sempre garantir que o sensor de corda vibrante está dentro das características de fabricação do sensor. Né? Então esse é um equipamento bastante interessante nesse sentido. Bem legal. Próximo aqui. Acho que vai para a próxima. Antes de começarmos a entrar aqui, uma coisa que eu ia perguntar, você estava a falar nas empresas de mineração, uma curiosidade minha. Após os acidentes que eu tive em Mariana, não é, que foi 2015, não é? E Brumadinho em 2019, vocês sentiram uma maior procura do mercado depois que os acidentes aconteceram? Vocês sentiram que teve uma procura maior da vossa parte? Sim, teve uma... Bom, na área ambiental, né, nós temos um parceiro aqui em Valinhos que comprou... temos um parceiro em Valinhos e um parceiro lá em Palhoça. Palhoça fica na frente de Florianópolis. Né? São 2 empresas que fornecem equipamentos de hidrometeorologia e que usam tecnologia a câmara nas suas aplicações e que eles fizeram grandes vendas para monitorar o impacto ambiental causado pelo desabamento daquelas barragens. Né? Na área de geotecnia, teve uma procura, né? Bastante significativa pela própria Vale e por outras empresas da área e também pelos integradores com os quais nós estamos nos aproximando. E teve realmente um aumento na procura por esse tipo de equipamento diretamente conosco. Né? Muitas das empresas que fabricam sensores já têm acordos comerciais com a Campbell. Né? Então, lá nos Estados Unidos. Né? A diferença de comprar através dos Estados Unidos ou de comprar na Campbell aqui do Brasil, para esse tipo de aplicação, é que aqui no Brasil eles vão ter a garantia no Brasil, o suporte técnico no Brasil, não é? E treinamentos, etc. e tal, podem ser todos contratados aqui no Brasil por um preço que é melhor, porque nós somos uma filial da fábrica. Então, em vez de... E na língua nativa, não é? Na língua nativa. O inglês não é um problema. Exatamente, Brasil, Então, está acontecendo essa procura. Essa procura, né? Ela está acontecendo. E o que está acontecendo, inclusive, isso já justificou, nós estamos abrindo uma vaga em Belo Horizonte. Olá, estão ouvindo? Nós estamos abrindo uma vaga em Belo Horizonte para um engenheiro geotécnico, não é? Para fazer esse relacionamento e ser o responsável pelo desenvolvimento do mercado em Minas Gerais para essa área de aplicação
de infraestrutura, que envolve geotecnia e estruturas civis. Né? Então, fica a dica, pessoal. Uma vaga, está aqui, hein? Primeira mão. Aqui, ela vai ser publicada agora. Está publicada aí em breve. Portanto, mandem os vossos currículos. Acompanhem pelo LinkedIn. Mandem os vossos currículos. Estamos a falar então aqui da... Pode continuar. Aqui estamos a falar daqui agora da... Aqui é um slide um pouco para mostrar aqui um outro segmento que a Campbell também trabalha, que é na área de estações meteorológicas. Nós temos estações meteorológicas compactas, que são estações simples, não que elas sejam ruins, elas são simples, elas têm uma menor quantidade de sensores, têm sensores de menor durabilidade, também por conta disso também são sensores de um custo bem menor, né? E que são utilizados por determinados tipos de clientes que não requer sei lá, uma precisão do padrão WMO, coisa desse tipo. São para aplicações simples na área agrícola, na área de turismo, ou na área, de florestas comerciais, ou coisa desse tipo. E nós trabalhamos também com estações super sofisticadas, né? Que atendem a padrões da WMO, aqui no Brasil, que são os padrões seguidos pelo INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, estações que fazem medições de gases de efeito estufa. Então nós estamos no projeto Amazon Face, por exemplo, na Amazônia, que são projetos onde é injetado numa área de floresta madura, é injetado artificialmente CO2 até atingir um nível 50% maior que o nível normal, para ver qual é a resposta da floresta ao aumento da concentração de CO2 a nível global. Ou no projeto ATO, que é o Atmospheric Tall Tower Observatory, que é uma torre de 325 metros de altura e que perfila, entre outras medidas, né? Perfila parâmetros meteorológicos e mede o fluxo de gases de efeito estufa em cima de florestas nativas. O mesmo se aplica a florestas comerciais e o mesmo se aplica à área agrícola. Nós temos clientes no Rio Grande do Sul que hoje medem fluxo de gás de CO2, metano e vapor d'água para certificar e para mostrar a sustentabilidade em áreas de arroz irrigado e de pastagem. O que eles estão atrás, eles procuram um selo de sustentabilidade à sua produção agrícola. Agora que você falou, a gente há pouco acabou de falar de desastres, aí estamos a falar do Rio Grande do Sul, vocês também tiveram uma maior, depois do desastre que teve agora em maio deste ano, Sim. Vocês tiveram uma maior procura, por exemplo, de estações meteorológicas depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul? O estado do Rio Grande do Sul, ele liberou um recurso e, se eu não me engano, publicou agora recentemente uma concorrência para aumentar a densidade de estações meteorológicas instaladas naquela região. Já existe uma certa quantidade de equipamentos Campbell instalados lá, mas existe também de outros fornecedores que utilizam o equipamento Campbell integrado aos seus sistemas. Para não concorrer com estes integradores, nós fornecemos através deles a nossa tecnologia, não é? Seguindo um pouco também o preceito da mineração também, da parte de mineração. Mas vocês tiveram mais procura? Mas existe, sim. Existe mais procura por equipamentos desse tipo. O verão já está chegando aí, não é? E já está batendo na porta. Lá, já está batendo na porta. As chuvas já começaram em algumas regiões lá. Exatamente. Né? Aqui um outro exemplo de uma estação meteorológica. Veja só, nós temos medidas como vento, temperatura, umidade relativa, radiação solar, índice vegetativo, não é? Precipitação, pressão barométrica. Pressão barométrica, que às vezes as pessoas subestimam, é importante para os piezómetros de corda vibrante. Tem que fazer a compensação barométrica, aparece lá nos manuais, o pessoal não liga muito para isso. Tem que tirar a pressão barométrica, tem que transformar a pressão barométrica em coluna d'água e tirar isso da medida do piezômetro. Porque o equipamento foi testado a uma cota tanto, e, por exemplo, olha, lá foi testado onde foi feito o piezômetro a cota do mar. E São Paulo está na cota 800. Exatamente. Só 800, 700 e qualquer coisa, não é? Só para as pessoas terem uma ideia. Exatamente. Parte do barométrico. Quer avançar? Próximo?
Aqui são sensores hidrológicos, na área de mineração, por exemplo. Tem a CESP, não é? Da barragem da CESP. Essa é uma aplicação numa das barragens da CESP, lá em Paraibuna. Na área de mineração se usa fazer monitoramento hidrológico para medir nível d'água e chuva. Né? Então, uma aplicação típica. Mas a Agência Nacional de Água faz esse tipo de medida, a CPRM faz esse tipo de medida, muitas agências estaduais e agências municipais e empresas privadas também, né? O pessoal da área de florestas comerciais, né? de reflorestamento, etc., eles fazem bastante medidas meteorológicas e hidrológicas para medir tudo que entra na microbacia e tudo que sai dela. Exato. Então eles precisam fazer esse tipo de medida hidrológica. Eu acho que isso é importante você ter falado, para as pessoas também não entenderem que muitas vezes, lá porque nós vemos essa tecnologia a primeira vez num projeto nosso, a gente pensa que é a primeira vez que aquilo está no Brasil, às vezes não, mas já é utilizado em outras áreas há bastante tempo e com outras aplicações. Eu digo isso porque muitas vezes eu, quando também estou a trabalhar com a tecnologia que eu trabalho, muitas vezes me onde é que isto tem no Brasil? Eu assim, amigo, tem aqui, muitas vezes tem aplicações que as pessoas não estão cientes, para vocês entenderem, para abrir aí a vossa mente de aplicações diversas que temos nesses sensores. Próximo. Isso aqui é uma PCD. PCD é uma plataforma coletora de dados, né, que foi integrada na Câmbio do Brasil, foi entregue para um cliente que monitora enchentes, que faz monitoramento de enchentes na região lá de Brumadinho. Né? O cliente é o CEMADEM, que é um órgão de monitoramento de eventos extremos, de desastres naturais. Né? Isso aqui é só para dar um exemplo do que é que tem dentro de uma caixa dessas, né? Tem um coletor de dados, no caso tem 2 transmissores de dados, porque a transmissão é redundante, porque quando se trata de evento extremo, nós não podemos perder o dado na hora em que o evento extremo está acontecendo, não é? E depois tem os protetores de surto, o regulador de voltagem e os conectores. Para cada conector desse daqui, vai ligado um sensor. Para cada conector, né? E o interessante nessa aplicação do CEMADEM, que além da medida de nível d'água, usando um radar, então o equipamento não tem contato com a água, justamente porque no caso de uma enchente, se eu tivesse contato com a água, o instrumento seria levado junto com a própria enchente. Então usa-se um radar ou um pluviômetro, ele também tem uma câmera associada, né? Então tem um conector, que é o conector da esquerda, da direita, é uma câmera. Então na hora que está acontecendo a enchente, ele manda junto com os dados, ele manda as imagens daquela enchente ocorrendo e indo embora. Esses dados são todos transmitidos para a sala de situação do CEMADEM São José dos Campos e depois eles espalham para as defesas civis estaduais, dos municipais, dos vários locais onde aquele evento extremo está ocorrendo. Tipo, essas câmaras são particularmente, para quem não está ciente, as câmaras são particularmente importantes, do género assim, isto eu entendo que o sensor não está errado, mas às vezes pode acontecer de ter uma leitura errada e o cara, se tem uma imagem, ele consegue ver logo assim, não, realmente está acontecendo aqui alguma coisa. Exato. E a câmara às vezes são locais remotos, difíceis de chegar, e a pessoa vai ter, por exemplo, uma defesa civil, vai ter que ir lá se deslocar a um local que se pode colocar numa situação de risco. Tipo casos que estávamos a ver um workshop há pouco tempo de um pessoal da Defesa Civil que tinha ido lá no Rio Grande do Sul prestar assistência e os caras estavam a minutos da enchente lá à beira lá da famosa loja da Havan, os caras estavam na ponta à noite e eu lembro-me do testemunho lá do técnico, ele diz assim, nós ouvimos troncos a bater na ponte, que era de noite. E eles assim, então eu percebi-me que o rio estava passando ali e mal a gente sabia, que a gente acabou indo embora, mas mal a gente sabia que nós estávamos a minutos de ficar absolutamente cercados pela enchente. Portanto, às vezes o facto de terem a câmara, o sensor e tudo mais, dá para validar isso, e cada vez mais nós temos sistemas de monitoramento, sejam deste tipo ou os outros geotécnicos que eu já vi também, associados a câmaras e videovigilância. E a videovigilância agora, por exemplo, nas barragens é obrigatória, não tem que estar. Ela tem que estar lá. Exatamente. É muito legal, eu gosto, e é sempre muito aquela sensação de paz quando nós vemos todos os cabos organizados, não é? As cores dos cabos, não é? Porque para quem trabalha com quem trabalha com suporte, eu suponho que tem clientes que já mandaram fotos para vocês, que só de olhar para a foto. Sim. Você não vê o equipamento, só vê fio, né? Exatamente. Isso acontece. Mas André, aproveitando isso que você estava mostrando aqui, e de todos os anos de experiência que você tem acumulado aqui no mercado brasileiro,
quais foram, assim, durante estes seus 30 anos de campo, quais foram os grandes desafios e o que é que ainda hoje é um grande desafio no mercado brasileiro? Sim. O que é que você vê? Eu acho que o primeiro grande desafio é a forma, né? Porque uma grande parte das nossas vendas são para instituições públicas, não é? Então, né, eu citei algumas, né, o INPE, o CPTEC, o CEMADEM, o IAC, a EPAMIG, a EPAGRE, né, são órgãos públicos, né, de serviço de utilidade pública. E a burocracia é extrema e a falta de recursos também é extrema. Não é? Então isso daí eu acho que é um grande entrave, né? E acontece muitas vezes de nós submetermos um projeto a um desses órgãos e a aprovação vir 2 anos depois que o dólar subiu 20% ou 30%. Você tem o desafio do câmbio depois também, né? do equipamento já ser um equipamento obsoleto, então a atualização daquela proposta já implica num aumento de recursos. Custo, isso. Não é? Então, esses dois fatores, assim, quando nós falamos em investimento na área pública, eles são complicados, que é o atraso do investimento, a limitação de recursos e o processo de aquisição, que é muito burocrático. O segundo, aí então nós podemos falar do setor privado. O setor privado, ele não tem um entrave burocrático, ou o entrave burocrático ele é melhor manejado, não é? Mas o setor privado ele está sujeito à variação cambial, não é? Porque de qualquer forma existe a submissão de um projeto seguido de uma proposta comercial, não é? E essa proposta comercial, num ambiente de câmbio tão flutuante como o que nós estamos vivenciando todos esses anos, nós saímos do dólar, quando eu comecei em 94, era quase que 1 para 1, né? 94 era real? Quando real foi na década de 90, né? Me perdoem que eu não sou brasileiro. Acho que já era. Foi bem ali. Mas foi o Fernando Henrique era presidente. Isso, e o câmbio era praticamente de 1 para 1. 1 para 1, começou hoje 1 para 1. Hoje nós estamos mais de 6. Não é? Então o equipamento ele vai ficando caro ao longo do tempo. E ultimamente em períodos de tempo muito curtos. Né? O dólar esse ano aqui acho que deve ter variado próximo da casa dos 20%. Bateu 5, eu lembro de ele ter batido 5 em algum momento este ano e agora está 6. Agora está 6. Quando eu bateu 5, eu falei, né, eu pensei comigo, nós está muito alto. E agora estamos em 6,07 na abertura do pregão hoje de manhã. Então eu acho que os grandes entraves são esses. E tem um entrave técnico, que é a infraestrutura. Né? Por exemplo, quando nós recebemos um pedido de algum cliente em locais muito remotos, né, na Amazônia, no Centro-Oeste, mesmo na área de mineração, às vezes a infraestrutura para se chegar no local ela é péssima. Né? Na área de energias renováveis é muito comum o hotel mais próximo do ponto de instalação estar a 200 km de distância. É muito comum isso. Então, mas esse é só um entrave técnico, né? Fora o que às vezes nós deparamos também com o pessoal que nos atende despreparado tecnicamente para receber aquela tecnologia, né? Mas são coisas que a gente acaba isso você viu ao longo de 30 anos, né? Não é só agora, né? Não. E são coisas que a gente também acaba por resolver através de técnicos como o Sérgio, que nós citamos agora há pouco, que tem uma paciência de explicar as coisas. É muito calmo. Né? Ele é calmo. Sabe? Então, e vocês têm um escritório que também dá treinamento, não é? Isso é muito importante, né? Essa questão então a metodologia que nós usamos é uma metodologia que acaba viabilizando que essas vendas ocorram, né? De maneira aceitável pelo mercado, vamos dizer assim. Isso vai de encontro com aquilo que a gente já vem falando vários episódios aqui, a questão da burocracia, do tempo, o câmbio, não é? Eu já venho batendo muito nessa tecla, não é? Tipo, eu também trabalho para fabricantes estrangeiros. Eu lembro, uma das primeiras coisas que o presidente da empresa me perguntou quando eu entrei há 5 anos foi dizer, porque é que é tão difícil vender no Brasil?
Eu disse assim, primeiro tudo a língua. Verdade. Primeiro tudo a língua. Verdade. E segundo é o câmbio. E depois também tem a questão dos impostos e tudo mais. A gente pode entrar por aqui, já falei isso mais do que uma vez. Mas exatamente essa questão do câmbio. Eu lembro de ter feito um estudo que eu apresentei até em congresso, que foi a variação do câmbio nos últimos 5 anos, que inclusive pegou a pandemia. Sim. E a pandemia bateu aqui, que foi uma paulada no câmbio. Eu no outro dia estava a olhar, nós estamos a olhar o câmbio no dólar chegou a 6,25, acho eu, aqui. Eu lembro-me de equipamentos que eu trouxe da minha empresa, porque eu fui o primeiro a instalar os equipamentos da minha empresa, o Shaper Race, em 2013, e o câmbio estava a 2.4, 2.5. Sim. Tipo... Nossa, é um sonho. Entenda, e aí eu comparo o custo do equipamento na altura que foi a instalação daquela época, aí agora se eu transportar, o equipamento não ficou tão mais caro assim, foi atualizado e tudo mais, tecnologia, mas o câmbio está 6, está 3 vezes mais. E com os impostos, 80% de importação, e vai, taxa, ICMS bitributado, não é? Portanto, são coisas que as pessoas têm que estar cientes, e uma das coisas que também sempre pego muito, a instrumentação é cara. Você deve ter tomado essa. Nossa. Você deve ter tomado esse discurso por mais nos mais diversos setores, nem só na geotecnia, não é? Eu acredito que você tem ouvido na parte florestal, na parte ambiental, na parte agrícola, não é? E, por exemplo, a agrícola tem essa questão do o agro no Brasil, o agro é pop, no famoso slogan, o agro no Brasil é uma das indústrias mais tecnológicas que temos aqui, com grandes contribuições para o PIB, não é? Portanto, graças à questão da tecnologia, e que vocês têm uma grande participação, não é? E inclusive, nós estávamos falando da questão dos impostos e tudo mais, né? Os impostos, na verdade, ele é um entrave, mas ele é igual para todo mundo. Sim. Todas as empresas no Brasil que querem fazer negócio no Brasil, eles estão sujeitos ao mesmo imposto. E isso isso se aplica a todas as empresas que promovem tecnologia no Brasil. Tem a regionalização, o ICM, por exemplo, é um imposto estadual, etc. e tal, mas todos eles. Mas eu lembro de um fato, uma vez nós fizemos uma grande venda para o governo do Ceará, uma grande venda, e eu lembro que o dólar atingiu 2.4, 2.5 e eu dei ordem para parar as compras enquanto o dólar não abaixasse. Quer dizer, aquilo era uma situação de sonho que nós estávamos vivendo comparado com hoje, né? Não é? E mesmo assim nós achamos que 2,4, 2,5 era muito. Então falou, isso isso é momentâneo. Era também período de fim de ano, estava tendo uma evasão de divisa por algum motivo, então o dólar subiu. Mas logo no ano seguinte, em janeiro, fevereiro, quando voltou tudo ao normal e nós tínhamos prazo para fazer essas entregas lá, então retomamos a aquisição dos equipamentos. Mas eu lembro de falar lá para o pessoal lá de compras, lá do escritório da Campbell, falar, segura as compras, vamos esperar esse dólar abaixar. E foi o que... E na Covid vocês devem ter tomado isso também, não? Na Covid também não, ou vocês já tinham mecanismos, já estavam mais preparados? Na Covid foi um momento difícil, porque nós não tínhamos mais o contato direto com o cliente. Né? Não podíamos ter o contato direto com o cliente. Né? Então, nós fizemos um rodízio na área de produção para não parar entregas que não dependessem de contato com o cliente. Né, que não dependesse de serviço de campo, etc. Então nós, de alguma forma, conseguimos continuar produzindo num sistema de rodízio para que as pessoas dentro do escritório também não tivessem contato uma com a outra. Com outras, não é? Exato. Né? Você já estava na Covid, você já estava no novo escritório? Ou era já. Ou era o da era o novo escritório, e o novo escritório ficou fechado praticamente 2 anos. Eu trabalhei de casa há 2 anos, só fui conhecer o escritório novo 2 anos depois. Caramba. Temos mais slides aí? Passa aí. Esse aqui é um produto novo, nós estamos falando agora da área agrícola, etc. Esse aqui, o Aspen, ele é um produto que é do tamanho da palma da mão, que ele tem um data logger de um canal, um painel solar pequenininho, uma bateria de lítio recarregável e um transmissor de dados. O transmissor de dados, ele utiliza a rede 4G, 3G, 4G, 5G para transmitir os dados para uma nuvem. Então, é um produto típico
para uma tomada de decisão de um agricultor, por exemplo. Ele coloca o equipamento na propriedade dele, esse dado vai para a nuvem e ele, através de um aplicativo chamado Campbell Cloud, ele acessa aquele ponto, aquela estação, e tem os dados ali na palma da mão, num segundo. Isso é graças à tecnologia de Smart Sensors, né, que hoje possibilita a utilização de um canal para sensores multiparâmetros. Se eu não me engano, no próximo slide tem um exemplo disso. Bota aí o próximo, por favor. Esse daqui é uma estação meteorológica chamada ClimaView, ClimaView 50. Ele é um sensor meteorológico multiparâmetros. Ele mede temperatura, umidade relativa, velocidade de direção de vento, chuva, etc. Ele mede todos os parâmetros e ainda faz contagem de raios e a distância e o local onde ocorreu a descarga elétrica, atmosférica. Eu não sabia que era possível contar raios. Ele faz contagem de raios e a distância. A distância em que aquele raio ocorreu. Em que o Brasil é especialmente campeão nessa parte dos raios. Exatamente. Brasil... Então nós temos, nesse desenho embaixo à direita desse slide, nós temos o Aspen e o sensor multiparâmetro meteorológico. Legal. Né? E ele é plug and play. Em 10 minutos ele está no ar. Depois do setup inicial. Ele tem um GPS, ele te dá o georreferenciamento. É um painel solar lateral, não é? Sim. Que ele tem. É um painelzinho solar. É totalmente autônomo. Então ele manda esses dados para a nuvem e naquele mapa do estado de São Paulo, é um mapa de evapotranspiração potencial. Não é? Cada pontinho daquele é uma estação meteorológica. O usuário vai, clica em cima do pontinho e tem os dados daquele ponto lá. Né? É só um exemplo. Né? Esse mapa ele é um mapa que não está associado ao Aspen, mas é só para mostrar como que o Aspen poderia ser usado numa aplicação plug and play para alguém que não tem conhecimento de meteorologia ou não tem conhecimento de eletrônica ou de programação. Ele é um equipamento plug and play para essa finalidade. Que o mercado também eu caminho nesse sentido do mais para leigos, não é? É o chamado IoT. Né? Esse é o IoT. O famoso IoT. É o famoso IoT. Aqui mais uma ligada a pluviômetros. Né? É o mesmo Aspen ligado a um pluviômetro automático e que faz medidas de chuva. Aqui. O litoral de São Paulo, não é? Você tem uma precipitação aqui maior, não é? E depois ali tem aquela região ali na fronteira com Minas, não é? Que é a região ali da Uberlândia, não é? A fronteira com Minas, que vai ali a parte da cana-de-açúcar e do café, não é? Interessante. No caso esse mapa, ele é de precipitação acumulada. O que está em vermelho é menor precipitação, o que está em azul é maior precipitação. Então o que eu falei está ao contrário, né? Está ao contrário, Mas não tem problema. Isso daí, ele é uma... Tem épocas que funciona diferente. Né? Isso tem a ver com chuva, não tem a ver com umidade do solo. Tá. A umidade do solo, numa situação dessa, pode ser o contrário do que a gente está vendo. Eu posso ter muita água acumulada no solo em locais onde não choveu naquele período. Tá. E pouca água acumulada no solo naquele local onde está chovendo. Por isso é que é importante ter um multiparâmetro. Isso é só uma fotografia da chuva precipitada e medida. Naquele momento. Naquele momento. Peço desculpa o meu erro aqui. Não, imagina. Esse aqui é um sensor que ele mede, inclusive para pilha de rejeito. Esse é um sensor que ele faz o perfil da umidade do solo, de umidade e temperatura do solo a cada 10 centímetros. Então é um perfilador. Não é? É uma tecnologia, ele chama SoilView, uma tecnologia desenvolvida pela Campbell. Ele usa o TDR, que é o TDR, né? É um TDR, exatamente, né? E ele perfila até 1 metro de profundidade. A questão da umidade do solo. A cada 10 centímetros, a umidade, a condutividade e a temperatura do solo. A condutividade elétrica e a temperatura do solo. A umidade do solo está relacionada também com a questão da sucção, não é? Que a gente utiliza se utiliza no agro e se utiliza também na... Agora mais, por causa da questão de solos não saturados, o efeito da saturação em pilhas de rejeito, não é? Que agora as pilhas vão passar a ser reguladas também na mineração. Exatamente. Portanto, tem muitos estudos que têm sido trabalhados nesse intuito. Exatamente. Próximo. Né?
Bom, a parte de telecomunicação, pode passar. Nós transmitimos dados de todos os jeitos. Transmissão por redes locais, por Wi-Fi, por Ethernet, por rádio, por satélite, por celular, NB IoT. Nós temos todas as opções de todos os fabricantes que atendem a protocolos internacionais, a padrões internacionais de telecomunicação. Nós atendemos a todos esses protocolos. Pode passar. Pode passar mais a parte de software, então nós fornecemos softwares, ferramenta, etc. Enfim. E por último, se quiser ir passando, pode passar mais um. Nós prestamos todos os tipos de serviço, desenvolvemos aplicações, serviços de instalação, de treinamento, nós escrevemos código, nós fazemos integração de sistemas, calibração e reparos. O serviço de calibração, nós usamos laboratórios externos especializados em calibração de sensores. Nós fazemos parte de reparo e aferição. E a calibração aqui no Brasil nós usamos laboratórios de terceiros. Aqui no Brasil, esses laboratórios certificados pelo Inmetro, não é? Sim, exatamente. Eu digo isto, quem nos está a ouvir, normalmente o que acontece aqui? A gente traz a calibração lá de fora. Só que aí tem casos que o pessoal, há situações em que o supervisor aceita, e tem casos que eles só aceitam se for no Inmetro rastreado pelo Inmetro. Portanto, por isso é importante ter esses laboratórios que são certificados pelo Inmetro, porque tem situações de clientes que eles só aceitam a questão de ser no Inmetro e rastreado no Inmetro. Exatamente. Portanto, eu acho importante citar isso. E aqui, para finalizar, são algumas aplicações na área de fluxo de gás de efeito estufa, na área de eólica, enfim, na área de hidrologia, na área de pesquisa agronômica, rodovias, pode passar. Aqui, aquele navio ali embaixo, acabou de sair agora um navio. Nós fornecemos, esse é um navio de pesquisa da Marinha, e ele é utilizado por um grupo do INPE, em estudos de interação oceano-atmosfera. Então eles estão justamente, aquela torre da proa do navio é toda instrumentada com equipamentos Campbell para estudar fluxo de gás de efeito estufa no oceano, e a interação com a atmosfera, etc. Nós somos fornecedores do projeto Plantar na Antártida, então nós fornecemos lá área de aquela estação montada numa geleira, que é bastante interessante, florestas comerciais, e por último, pode passar, aquela é a torre alta do projeto Atos, são 325 metros de altura, eu já subi 2 vezes nessa torre daí. Na estação de lançamento de foguetes de Alcântara, tem bastante equipamento Campbell lá, enfim, aqui é a torre de monitoramento de enchentes lá de Brumadinho, não é? Aqui também em produção comercial de palma de óleo, enfim, nós temos uma variedade de aplicações, desde a Estação Brasileira Algodão de Ferraz até a Amazônia. Nós cobrimos realmente todo o Brasil, enfim. Esse é um pouco um histórico, um pouco da Campbell aí, do que nós fazemos. Legal. E a gente bateu, quanto tempo é que temos? Não temos, não é? Que eu já sei que a gente já passou, né? 1h15, tá. Então, André, estamos aqui para os nossos finalmente, não é? Eu vou destacar, eu vou aproveitar aqui para a gente falar assim brevemente aqui o André teve cara, agradeço imenso a felicidade de ele ter trazido aqui este livro aqui que eu já ando aqui atrás, é o Fundamentals of Automated Field Instrumentation, do Brent Randall. Brent Randall é um famoso colaborador da Campbell, um personagem, não é? Personagem que eu estou a tentar adquirir este livro aqui, na realidade eu mandei, ele divulgou no último iCode. Este livro já era falado no backstage da Campbell, o André já me tinha falado em reuniões que a gente tinha tido. Aí no LinkedIn divulgar no último iCode que teve na Índia, o pessoal começou a fazer esta promoção do livro que foi desenvolvido pelo Brent, e aí eu entrei em contato direto com o Brent para conseguir adquirir. Ele ainda não está na Amazon, mas acho que vai estar brevemente, mas por enquanto quero através dele pessoalmente. E aí ele parece que está entretido fazendo a sua própria casa, entre outras aventuras, e o André, cara, sem combinar, ele disse: André, tenho aqui isto para ti, para te oferecer, e eu tenho a felicidade de ter aqui este livro aqui em primeira mão, de mandar um e-mail para o Brent a dizer que eu já tenho uma cópia, né? Cara, e é muito legal, cara. É um livro que tem muita parte da fundamentação da automatização de sensores, do ponto de vista da instrumentação e monitoramento geotécnico, cara.
muita experiência aqui, cara, muito legal. Eu ainda nem tive tempo, eu tenho assim uma ideia por alto do que é, mas em termos de programação, de como fazem a instalação, o pulo do gato, como a gente fala aqui no Brasil, aquelas dicas que às vezes elas não estão nos manuais e só para quem tem experiência de campo ela sabe dar isto está aqui também. Muita questão da programação do CR Basic aqui também, Loggernet, cara, tem aqui muita coisa legal. Essa questão de cabo, conexão, open short, essas coisas todas aqui. Quem lida com automação, cara, obrigatório. Eu vou tentar arranjar mais uns exemplares aqui, talvez a gente já sorteie aí na próxima. Cara, muito obrigado, André, realmente. Imagina, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais um para o seu próximo sorteio. Opa, olá, ouviu. Eu não trouxe muitos, mas eu tenho alguns, então eu vou te dar um para você colocar no sorteio junto com os seus outros sorteios. Só um comentário a respeito desse livro. A Campbell, ela reuniu nesse livro exemplos de sensores fabricados por terceiros. Então vocês vão encontrar sensores da RST aí, da Geocom e de outros fabricantes, não é? E exemplos de programação e tudo mais. Então não é um livro voltado à instrumentação Campbell. É um livro montado à integração da instrumentação Campbell com sensores de terceiros. Exatamente. Ele é um livro muito interessante e para quem é da área, acho que é um livro obrigatório para a sua biblioteca. Automação de monitoramento geotécnico. Desde a parte de instalação de campo à programação, à parte dos dados também. Portanto, certo. Ele próprio, o Brent fala aqui que era um trabalho que ele queria dar continuidade ao trabalho que o Dan Cliff vinha fazendo, não é? Inclusive o Dan Cliff está aqui citado. Every instrument on a project should be selected and placed to assist in answering a specific question. If there is no question, there should be no instrumentation. Regra de Golden Rule, a regra de ouro da instrumentação, que ele começou aqui, cara, eu acho que é uma ótima maneira. E só para encerrar, André, tipo, a conversa ela pode ir. Como é que você vê o futuro? Mensagem aí para quem quer trabalhar na área, você que já tem tantos anos de experiência aqui, como é que você vê o futuro no setor? Eu acho que o futuro no sensor ele é promissor. Eu acho que diante de todos os eventos que nós estamos vivendo, eventos de clima extremo, eventos de gás de efeito estufa, desabamentos, áreas de risco, inundações, enfim, barragens que desabam sem aviso, não é? A questão da instrumentação, que é a nossa área de especialização, ela é fundamental. Nós precisamos medir cada vez mais, nós precisamos formar técnicos na área da instrumentação especificamente, não é? E eu vejo isso como uma carreira. Eu tomo a mim mesmo como exemplo. Eu sou um engenheiro agrônomo que viu na instrumentação uma carreira, não é? Eu trouxe o primeiro dentro do curso lá na Exalc, lá na USP, dentro do curso de avaliação física do ambiente, onde se utilizavam equipamentos convencionais para a disciplina, eu fiz a primeira palestra, isso lá atrás, em 1990 e nunca, eu fiz dentro dessa disciplina, no Departamento de Física da Exalc, eu fiz a primeira palestra sobre uma estação meteorológica automática. E isso virou uma... hoje é uma disciplina, né? E é uma carreira. É uma carreira. Eu vivo disso, eu conheço muitos que vivem disso, conheço muitos que eram usuários de equipamentos Campbell nas universidades e hoje tem empresas que desenvolvem trabalhos nessa área, alguns com equipamento Campbell, outros seguiram o seu caminho e desenvolveram os seus próprios instrumentos e suas próprias representações, coisas desse tipo, que tá bom, desde que nós meçamos. Então, a medida in loco, a medida in situ, ela não substitui qualquer outro tipo de medida. Todas as medidas elas são complementares. E a falta de medida é o que poderá acentuar eventos extremos em todas as áreas no futuro, se essas não forem feitas, né?
E assim finalizamos. André, muito obrigado, cara. Acho que o papo foi muito legal. Conversa muito abrangente. Falámos aqui de diversos temas. Eu tinha até mais perguntas, mas a conversa vai embora. Agradeço imenso por ter aceito o nosso convite, pela gentileza de ter trazido aqui o livro aqui para nós. E, pessoal, já sabem como é que é. Sigam o nosso canal, LinkedIn, YouTube. Contato direto imonigeotech@gmail.com. Agradecer ao TC220 no apoio institucional e aos nossos patrocinadores Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde, Delta Mais Assessoria. Muito obrigado, até à próxima, um abraço. Muito obrigado.